gratidão, né? E é uma palavra que para mim é muito importante. Eu aprendi isso com a vida, né? Não só o obrigado, é a gratidão. Obrigado também é educação. Educação. Não tem nada a ver com gratidão. Não é diferente. E já falei aqui também algumas vezes sobre isso, porque às vezes as pessoas confundem gratidão com escravidão e educação. Né? Porque eu sou grato a você, então eu vou ter que servir pro resto da vida. Exatamente. Né? E não é o que isso. você mais ou menos sentiu com a Ambev, no bom sentido, uma gratidão. Você foi grato ali, foi um momento. Pela oportunidade. Acho até que esse momento que você teve com a Ambev trouxe uma experiência fantástica para hoje você poder estar falando sobre felicidade, sobre comportamento, sobre psicologia positiva. Eu acho que por ali você teve que lidar com conflitos, lidar com pessoas. E saber que vai ter que fazer escolhas. E saber que fazer escolhas, né? Então, assim, gratidão para mim me traz, né? Na época da Bia escrevendo Felicidade, ela falava muito sobre isso. A gente procurou, ela me deu para eu ler umas coisas ligadas ao ponto de Deus, que os neurocientistas estavam muito buscando por isso, né? Quanto mais você tem essa coisa de se doar, de fazer, que é mais ou menos a pesquisa que você estava ali falando, né? Aquele que recebia $10 e gastava com ele, e aquele que dava $10 fazendo pelo outro. Então, assim, o que você pode falar sobre esse gratidão e bem-estar com a felicidade pra gente? Então, gratidão como conceito, né? Ele é lindo, né? Tudo que a gente aprendeu já com os nossos avós sobre gratidão, as religiões são muito acetadas nisso, né? É verdade. A maior parte delas, as que eu conheço, pelo menos todas têm, de alguma forma, algum tipo de alusão à gratidão. Mas os estudos da psicologia positiva têm mostrado que gratidão como prática no sentido de uma experiência real, né? Ela realmente é algo transformador. Pelo seguinte, nosso cérebro vive dentro de um modelo que a gente chama de viés da negatividade. Então eu estou o tempo inteiro isso mesmo, buscando o negativo, os problemas, os perigos, porque eu quero sobreviver, né? Então é como se eu fosse todo santo dia, eu tenho 45 anos, então desde os 5, por 40 anos, eu vou todo santo dia para academia e só faço musculação com o braço esquerdo. Então eu tenho uma conexão neural que está procurando problema, perigo, dificuldade na vida, super ativa, super antenada. Uma musculatura forte nesse sentido. Isso é biológico, é evolutivo, é cultural. Eu nunca cheguei em casa com um boletim com 20 notas azuis e uma vermelha e minha mãe apontou para as azuis, era para a vermelha de cara. Exato. Culturalmente, a gente está acostumado a focar no negativo, né? Então, essa musculatura, essa conexão neural que busca o negativo, ela é super eficiente. A conexão neural que aprecia os pequenos prazeres da vida, as pequenas coisas. Muito mal treinada, né? Ela é quase, como é que eu vou dizer, anoréxica, coitada, né? Isso, boa, anorexia. O Rick Hanson fala que as emoções negativas são como velcro, as positivas isso mesmo. As emoções negativas grudam. E as positivas, elas passam. A gente tem que tornar elas mais aprender a reter. Isso. Elas. Então eu abraço direito. Eu não tô fazendo musculação com ele. Ele tá fraco enquanto a outra tá forte. Quando eu começo a praticar gratidão, e não é o hashtag gratidão, não é o gratidão pra tudo. É prática. É sentida. Eu preciso fechar o olho hoje à noite e com certeza eu vou lembrar dessa balinha de goma aqui da frente, desse papo delicioso com vocês, e vou falar, caramba, como foi gostoso que momento. E eu vou fechar os olhos e vou tentar sentir de novo. Porque meu cérebro confunde um pouco, ele vai soltar um monte de coisa boa pra mim, só de lembrar, né? Quando eu faço isso, eu tô treinando uma conexão neural nova, eu tô criando conexões. Né, e o cérebro muda a vida toda. Né? Na medida que eu vou fazendo isso de novo, com o tempo, eu nunca vou perder. Não se preocupe que você não vai virar poliana, você vai continuar achando os problemas e ele vai ser mais forte. Porque aqueles caminhos neurais são mais primitivos, estão arraigados. Isso. Tá? Né? Mas eu vou ter outras opções de caminhos. Isso. Né? Eu começo a construir uma narrativa de perceber o mundo de uma forma diferente. Isso. Deixa eu contar uma experiência que eu tive, né? Por favor. Eu contei como foi chegar e falar pra Manu que psicologia positiva era maçonaria. Mas aí eu comecei a praticar a gratidão. E primeira semana praticando gratidão do jeitinho que o tal falou. Fecha o olho, tenta lembrar. Primeira semana foi horrível. Eu tava numa fase tão difícil da minha vida, ou que eu achava que a minha narrativa dizia que era difícil, que eu não conseguia lembrar de 3 coisas boas. Não conseguia. E quando eu lembrava,
A primeira mensagem que meu cérebro, muito amigo, aquela criançona que é meu cérebro, bagunceiro, a primeira mensagem que ele mandava: ai, que bobagem, vai agradecer que sua esposa te abraçou, a esposa abraça. Ridículo, né? Olha que perda de tempo que você está fazendo. Então, quando eu achava 3 coisas, vinha sempre uma crítica, mas eu continuei fazendo, eu anotava no papelzinho, no post-it colorido. O que eu estou fazendo? Por que eu fui gastar esse dinheirão para fazer esse curso? Na segunda semana fazendo o exercício, eu fiz por teimosia, eu queria ter desistido, mas eu continuei fazendo. Só para provar que ele estava errado. Eu vou chegar pro tal e falar, que curso é esse? Mas na segunda semana, começou a ficar mais fácil. Não fazia sentido ainda, eu achava que não ia levar a lugar nenhum, mas eu já lembrava de 7 coisas boas. Isso, aquilo, outro. Na terceira semana aconteceu um fato que transformou minha trajetória. Foi quando eu decidi fazer o mestrado, inclusive. Eu estava indo pro trabalho, que é em Curitiba, né? Então... 1h15 por aí, que eu 3, 4 vezes por semana eu tô indo. Já ia há anos. Então é uma estrada que eu vou toda vez. Tô sempre nessa estrada. Toda vez que eu subo, que eu ando nessa estrada, eu vejo o quê? Trânsito. É uma estrada de serra, curva. Sempre tem acidente. Neblina. Caminhão pra todo lado fazendo barbeiragem. Neblina. Um pedágio que era caríssimo, agora não tem. Eu via isso. Geralmente eu tava subindo pra Curitiba, eu olhava no relógio, vou atrasar, tem reunião, vou atrasar. É o que eu via subindo aquela serra. Na terceira semana fazendo o exercício, eu tava subindo a serra e vendo as mesmas coisas. Caminhão, óleo, curva na pista, curva de monte, acidente, pedágio. Mas por alguma razão eu olhei pra direita e vi um IP amarelo. Que é lindo. Mas nada mais corriqueiro. Na serra onde eu moro, tem o ano todo. É normal, não tem nada. Não era que ele tava lá aquele dia, não. Paraná tem IPs maravilhosos. Mas ele tava lá, sempre teve lá. Só que eu vi. Por alguma razão eu olhei pra esquerda e vi a montanha inteira. A maior região contínua de Mata Atlântica do Brasil, coberta de IP amarelo. E aí veio uma mensagem no meu cérebro. Não esquece de agradecer hoje à noite que o seu caminho do trabalho é pela Serra da Graciosa. Chama Serra da Graciosa. E tava graciosa mesmo. Eu parei o carro, porque eu falei, opa, isso aqui é neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele tem que ser eficiente. Ele gasta muita energia, então ele tem que ser eficiente. Ele tem que reagir rápido. Dá trabalho para ele fazer coisas novas, pensar diferente. O que meu cérebro já... Eu conversando, dialogando com ele. Ele sabia, esse chato de galocha que foi fazer um curso de psicologia positiva, ele vai chegar hoje à noite em casa e vai ficar me perguntando pra me fazer tentar lembrar de 3 coisas boas. Pra fazer isso eu gasto energia, dá trabalho. É uma criança infantil. Então, em vez de eu ficar falando pra ele no final do dia tentando lembrar, deixa eu mostrar de uma vez. Então, basicamente, eu subindo aquela serra, eu continuo vendo o caminhão, olha, os problemas continuam existindo. Lembra do eu não consigo mais andar por aquela serra sem falar, caramba, o meu caminho pro trabalho é a Serra da Graciosa. Tem gente que passa anos planejando uma descida por aquela serra. Tem gente que passa por Cubatão. Isso. Exato. Então, basicamente quando você começa a praticar gratidão, você começa a trazer um pouco mais de equilíbrio. A vida leveza. O meu automático me leva pro negativo. E tá tudo bem, isso é importante pra mim. Sim, pra te proteger. Mas tem uma outra opção. Isso. E a prática da gratidão, ela começa a construir esses canais neurais. Eu começo a ficar mais atento pras coisas boas. E isso tem tudo a ver com bem-estar. Porque lembra, bem-estar espiritual tem a ver com apreciação. Bem-estar emocional, eu sinto emoções boas quando eu aprecio. Então você começa a aumentar essa dose de positividade nesse sentido. Exatamente isso. E começar a fazer novas trilhas de funcionamento, né? Isso. E como o negativo é como o velcro e o positivo é que nem quem Teflon. Eu preciso. Teflon. Eu falo Teflon, eu não sei, mas é a frigideira que escorre, isso mesmo. Isso. É como se eu tentasse equilibrar. Para eu ver uma vida mais feliz, eu tenho que trazer equilíbrio, né? Porque eu tenho um monte de pedregulho aqui, que são as emoções negativas. Para equilibrar esses pedregulhos, a emoção positiva é uma peninha. Exatamente. Eu consigo trazer equilíbrio? Consigo, mas eu tenho que ter muito mais. Então, praticando a gratidão, eu começo a trazer mais pena para trazer um pouco mais de equilíbrio a essa balança, né? E esse equilíbrio, na minha opinião, tem a ver com contentamento, perceber a vida, aceitar a vida e começar... Não, você muda o jogo que está programado só pro lado negativo. Isso. Então você... faz o jogo ficar mais interessante, porque senão o resultado é sempre o mesmo. Né? Chega da ladainha. O negativo, porque o cérebro foi feito pra isso, entendeu? Pra sobreviver. Só que a gente não precisa mais caçar, né? A gente não vai a um supermercado hoje e tem que caçar uma galinha. Você já viu alguém no supermercado correndo, pegando... Tá tudo lá prontinho. Então eu posso ter mais energia. Eu posso ter mais energia pra dedicar a contemplação, a pensar de outra forma. Exatamente. Isso é um privilégio que a gente tem que usar, que a gente não usa. Totalmente. Que é o que o Seligman falou, né? A gente tem um mundo muito melhor, mas não tá e a gente não tá usufruindo
disso, desse tempo liberado para a gente poder criar novas trilhas de caminhada dentro do cérebro. Mas a gente tem sido muito usado, né? Porque esse marketing de atenção tem nos chamado para lá. Como é que a gente para e percebe isso e deixa de ser um usuário e passa a escolher onde a gente quer estar, né? Eu, quando escrevi o Mentes Consumistas, eu fiz uma longa capítulos mostrando como é que se fazia, como é que o marketing capturava. E, na realidade, as pessoas acham que o Mente Consumista é um livro para quem consome. Não é. É um livro para quem quer ser livre para consumir, mas consumir aquilo que eu quero, não o que o outro me impõe. Então, ele fala de